Vamos facilitar esse raciocínio. Esquece um pouco os fatores que influenciam, que ativam ou que inativam a parte renal. Se nada acontece, se eu não tenho ação de inibidores nem de ativadores, o que vai acontecer com o meu fósforo a nível renal? Qual que é o natural? Qual que é a história natural do fósforo? O fósforo, a história natural dele é que ele vai ser reabsorvido por uma pessoa que chama NPT2, que é o transportador que vai fazer essa reabsorção do fósforo. Então, se nada acontece, o curso natural é a reabsorção desse fósforo pelo NPT2. E assim eu consigo manter os meus níveis. Ok, mas o que acontece para eu manter o equilíbrio? Se eu tiver fósforo demais, se eu for reabsorvendo ao infinito e além e continuo, não pode ser assim. A gente tem que ter algum regulador. E quem é que vai colocar o pé no freio desse transportador NPT2 que continua reabsorvendo? As fosfatoninas. Então, por que as fosfatoninas, elas jogam o fosfato fora? As fosfatoninas, elas são fatores importantes que vão controlar aquele NPT2 que está loucamente reabsorvendo o fósforo. Vamos pensar assim. As fosfatoninas, uma das mais importantes é o FGF23, tá? Só para você saber de quem que eu estou falando. O que essas fosfatoninas elas fazem? Como que elas vão controlar uma reabsorção automática e excessiva do fósforo? Bloqueando esse transportador, bloqueando a pessoa que vai guardando todo o fósforo a nível renal. Assim fica muito mais fácil de você visualizar e entender que as fosfatoninas são hormônios que vão regular a quantidade do fósforo e vão jogar ele fora, porque o curso natural é ele ser reabsorvido. A manutenção dos níveis de fósforo que nós temos é pela reabsorção do fósforo nos rins e no intestino. Isso acontece pelo NPT2, então ele funciona dessa maneira. Como que eu vou regular e ajudar a coordenar o NPT2? Se eu não quiser mais, se eu tenho fósforo suficiente, a fosfatonina ela vai dar um recado e ela vai bloquear esse NPT2. Vai falar para ele assim, ó, chega, tá bom já de reabsorver. E aí, se ele para de reabsorver o fósforo pelo comando da fosfatonina, o que acontece? Se o meu fósforo ele não é reabsorvido, ele é eliminado. E é por isso que eu posso dizer que a fosfatonina é um fator fosfatúrico. Fosfatoninas, elas ajudam a não reabsorção do fósforo, porque daí ele vai sendo eliminado. Assim fica muito mais fácil de raciocinar. O que as fosfatoninas elas também fazem no contexto da ativação da vitamina D? Porque todos esses processos, eles acontecem ao mesmo tempo. Essa que é a grande importância da gente entender primeiro cada uma das vias e daí associar os raciocínios. Do mesmo jeito que eu tenho que me preocupar com o cálcio, eu tenho que me preocupar com o fósforo. E eu também tenho que me preocupar com o que está acontecendo com a vitamina D. Porque o rim, além de ter vários transportadores, ele também tem várias enzimas. Uma delas é a 1,25-alfa-hidroxilase, que é quem faz a ativação da minha vitamina D. Então, quando eu penso em tudo ao mesmo tempo, o que a fosfatonina faz no contexto de ativação da vitamina D? Ela inibe a hidroxilação renal da vitamina D. De novo, um resumo. O que as fosfatoninas elas fazem? Elas bloqueiam o NPT2, sendo um fator importante, então, fosfatúrico. Elas controlam a quantidade do fósforo, bloqueando o receptor NPT2 que faz essa reabsorção expressiva do fósforo. E elas bloqueiam a etapa de hidroxilação renal da vitamina D. Aí agora você deve estar assim, Nai, você deve estar pensando, né? Mas tudo bem, só confesso que estou um pouco perdido em encaixar isso aqui no raquitismo e na osteomalácia. Não tem problema, aqui o objetivo é simplificar e ser sincero. Como que nós vamos encaixar esse raciocínio no contexto do raquitismo e da osteomalácia? Pensa comigo.
Se a fosfatonina, se eu sei que ela é um fator fosfatúrico, certo? E é um fator que bloqueia, tem a capacidade de bloquear a ativação da vitamina D. A fosfatonina, se eu tiver fosfatonina em excesso, concorda comigo que nós temos um grande problema? Se eu tenho fosfatonina em excesso, eu vou estar jogando todo o meu fósforo fora e eu também não estou ativando a minha vitamina D. Se eu não tiver vitamina D, eu não consigo fazer a minha absorção intestinal de cálcio. E aí, como que o osso fica nesse contexto? É por isso que existem condições clínicas que cursam com o aumento dessas fosfatoninas. Existem condições clínicas que cursam com aumento de uma específica que chama FGF23. E essas doenças, elas são causas de raquitismo, de osteomalácia. Nós temos que pesquisar isso. Mas de nada adianta saber que tem uma síndrome que produz um negócio que compromete o osso, de nada adianta saber tudo isso se eu não sei que a base do raciocínio do raquitismo é entender que eu tenho o metabolismo do cálcio, que é importantíssimo, e eu tenho o metabolismo do fósforo, que é importantíssimo. Metabolismo do fósforo, se a gente precisar gravar uma palavra, se chama reabsorção. O curso natural do fósforo é a reabsorção, que acontece por meio do NPT2, presente nos rins e no intestino. Essa reabsorção, ela vai acontecendo. O meu objetivo é sempre manter tudo em equilíbrio, é ter o controle das coisas. Só que eu não posso simplesmente reabsorver infinitamente o fósforo. Eu preciso ter um ponto, assim, eu tenho que ter um equilíbrio. Quem é que me dita isso? As fosfatoninas. Elas que fazem o bloqueio dessa reabsorção, falando, ó, não, agora tá bom. E aí o meu fósforo, ele é eliminado. O PTH, nesse contexto, por que que ele é importante? Vamos voltar. O PTH, ele faz o estímulo da hidroxilação renal da vitamina D. O que mais que o PTH faz? Será que o PTH, ele só ajuda na vitamina D? Não, o PTH, ele também nos ajuda. Ele dá uma mãozinha nesse controle do fósforo, porque o PTH, ele é um fator fosfatúrico. Lá em cima, quando a gente falou das possíveis causas dessas doenças, em uma partezinha estava escrito assim, uma das causas de raquitismo osteomalácia é o hiperparatireoidismo, que é uma condição em que eu tenho um aumento do PTH. Por que que o aumento do PTH levaria a um quadro de raquitismo? Por quê? Porque este hormônio, ele é fosfatúrico. E aí eu vou comprometer um dos meus 4 pilares quando eu vou estudar as doenças de mineralização óssea. Vocês entenderam? Metabolismo ósseo é algo bem completo. A gente aprende metabolismo ósseo estudando e revisando mais uma vez, para daí conseguir entender tudo o que acontece ao mesmo tempo. Existem 2 sistemas importantíssimos, o que acontece de dinâmica nos ossos e o que acontece de dinâmica no rim. São eixos importantes. Dica: domine primeiro cada um deles, para daí começar a enxergar em conjunto. Eu espero que assim eu tenha dado uma pequena introdução, já uma luz, e o meu objetivo é te mostrar que isso não é impossível. Isso está longe de ser impossível, é só organizar os temas, é isso que eu tento fazer aqui. Colocando os bonequinhos para ficar mais fácil, mais dinâmico, e eles são bem bonitinhos, né?